Continuando o estudo do direito processual civil, ainda na sua teoria geral, vamos falar um pouco da história do direito processual relacionado ao Brasil. E podemos dizer que o CPC no Brasil ele tem início lá no período colonial, pois era onde existiam as ordenações de Portugal. Lembrando que nesse período o processo era regulado dentro do direito material. Assim nós temos que de 1446 a 1512 temos as ordenações afonsinas, depois as ordenações manuelinas, em 1512 a 1603, e por fim as ordenações filipinas, de 1603 a 1850. Lembrando que, no final desse período, em 1822, houve a Proclamação da República. E todos esses documentos estão disponíveis na Câmara dos Deputados. Caso você tenha o nosso mapa em PDF, poderá clicar nesse link e será direcionado para esse local. E a partir de 1822, foram sendo realizadas várias alterações na legislação nacional com o fito de adequá-la à realidade política, ou à nova realidade política do Brasil República. Daí teremos, em 1830, o incremento do Código Criminal Imperial, em 1832, o Código de Processo Criminal, em 1850, através da Lei 556, o Código Comercial, e em 1850 também, através do Decreto 737, o Código de Processo Comercial. Já em 1876, tivemos um movimento legislativo para a consolidação das leis processuais, onde houve uma compilação destas leis, que eram espalhadas por todo o ordenamento jurídico, à época. Já em 1890, através do Decreto 763, houve a ampliação da aplicação do processo comercial, que passa a ser aplicado também às causas cíveis, passando o juiz, então, a acumular a jurisdição civil e comercial, conforme disposto no artigo 2º desse decreto. Já em 1891, com a Constituição Federal deste mesmo ano, a competência da União passa a ser concorrente com os Estados em relação à matéria de processo civil. No entanto, já em 1934, através da Constituição também, a competência passa a ser privativa da União, quando fala que compete privativamente à União legislar sobre direito penal, comercial, civil, aéreo e processual, além de registros públicos e juntas comerciais. Já em 1940, passa a vigorar o Código Processual Civil de 1939, com diversas alterações sobre o processo, abarcando as legislações que também existiam à época. Esse código perdurou até 1974, quando entrou em vigor o CPC de 73. E a partir desse CPC, foram realizadas diversas alterações no intuito de modernizar aquele código, como, por exemplo, a instituição do Juizado de Pequenas Causas em 1894. Posteriormente, em 1994, foram inseridas a tutela antecipada, a apelação, os recursos extraordinários e outros instrumentos. Depois, em 1995, foi inserido o procedimento sumário, o agravo de instrumento e a ação monitória. E desde 1994, foram feitas várias alterações buscando ampliar o sincretismo processual, com o objetivo de fundir os procedimentos e facilitar o andamento processual. E nesse quesito podemos citar a obrigação de fazer e não fazer em 1994, a obrigação de entrega de coisa em 2002 e a obrigação de pagar em 2005. E a partir de 2009 começam as movimentações visando aplicar ou renovar o CPC, que foi realizado efetivamente através do CPC de 2015. Iniciando com o Ato do Senado 379 de 2009, que instituiu uma comissão de juristas para a criação do novo CPC. Dessa comissão surge o projeto de lei do Senado 166 de 2010. Posteriormente, após a aprovação pelo Senado deste projeto de lei, ele foi encaminhado à Câmara, onde recebeu o número 8046 de 2010, recebendo diversos destaques na Câmara dos Deputados. Posteriormente, o projeto foi encaminhado novamente ao Senado para que os destaques fossem aprovados e finalmente encaminhado à sanção do presidente, que realizou o veto de 7 artigos do novo CPC, que, conforme vimos em aulas anteriores, é realizado para que haja o controle de constitucionalidade.
E os artigos vetados foram o 35, o 333, o 1015, inciso 12, o 515, inciso 10, o 895, parágrafo 3º, o 937, inciso 7º e o 1015, inciso 12, informando o próprio Código que a vacatio legis para a aplicação do CPC, ou seja, quando entra em vigor, é a partir de 1 ano da sua publicação, quando diz que este Código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial, que ocorreu em 17 de março de 2015, passando a vigorar a partir do dia 18 de março de 2016. Pois, conforme a Lei 810, artigo 1º, o ano civil é igual a 12 meses, quando afirma que considera-se ano o período de 12 meses contados do dia do início ao dia e mês subsequente do ano seguinte. E a Lei Complementar número 95, artigo 8º, parágrafo 1º, informa que nesse prazo é incluído a data de publicação e o último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente ao último dia do prazo. E ele afirma que a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Portanto, entrando em vigor a partir do dia 18 de março de 2016. Isso também foi confirmado pelo enunciado administrativo do STJ número 1, que afirma claramente que o plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o artigo 1045 do novo Código de Processo Civil, decidiu por unanimidade que o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105 de 2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016. Assim, finalizamos totalmente a parte histórica, incluindo a parte histórica relacionada à evolução do CPC no Brasil.